Irmãos amados, graça e paz, boa noite a todos. Hoje, como já foi bem lembrado, um dia especial, Dia das Mães. Nem sempre um dia feliz para todos, né? A gente sabe disso, né? É um dia em que os filhos se programam para estar na casa das suas respectivas mães, né? Nem sempre isso é possível, às vezes por questão de logística, né? Às vezes o filho que mora muito longe não pode estar junto. Às vezes porque a mãezinha querida já não está mais aqui, já o Senhor recolheu para a glória, né? Portanto, é um dia que tem várias nuances, né? Mas é um dia especial. E as nossas crianças demonstraram isso aqui, mostrando assim a progressão da aliança de Deus com o seu povo, né? Isso é muito bonito. Parabenizar nossas irmãs também que se dedicaram aí para estar preparando essa lembrancinha, as mães da nossa igreja, né? É um dia especial. E eu quero falar de uma mãe, aproveitando essa oportunidade de pregar nesse dia, falar de uma mãe que às vezes a gente não lembra tanto nesse dia, né? Que está lá no livro de Gênesis, capítulo 21. Aproveito assim para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha mãe, que hoje não está aqui conosco, mas é quem me gerou, a quem eu tenho um grande apreço, um grande carinho, e não é diferente com cada filho aqui presente. Gênesis capítulo 21, os versos de 8 a 21. Uma leitura um pouco extensa, então vou te pedir que fique sentado mesmo e acompanhe com reverência a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 21, os versos de 8 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: Rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois Abraão, de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos, de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não vereis morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra
do Egito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós te louvamos, ó Deus. Te bendizemos pela tua palavra. Pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor fale conosco. É nisso que clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos amados, falar dessa mãe talvez não seja muito comum no Dia das Mães. A gente sempre vai falar de Ana, vai falar de outras personagens bastante usadas nesse dia. Mas hoje eu escolhi falar, assim o Senhor tocou no meu coração, falar dessa serva, escrava de Sara. Alguém que de alguma maneira participou da família, a primeira família a qual Deus estabeleceu a aliança perpétua, que se estende e alcança-nos hoje. E é interessante nós pensarmos em tudo aquilo que Deus fez na vida dessa mulher, mas é muito vago nós já entrarmos direto nesse texto. Por isso eu te peço a sua paciência, para nós voltarmos pegando um pouquinho daquilo que o pastor pregou no domingo passado, abrindo a série de mensagens com o título de Famílias Amigas de Deus. Nós estamos no mês da família e, portanto, voltamos às nossas pregações para enfatizar esse tema, o tema da família. E esse foi o tema escolhido pelo reverendo Israel. E ele trouxe na semana passada o chamado de Abraão, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e pede para que ele saísse de sua terra, ali naquela altura já em Harã, saindo de Ur dos Caldeus, aquela região mesopotâmica. Abraão era para que saísse da sua casa, da sua parentela, e habitar numa terra que ainda Deus o mostraria. Portanto, já de início, a palavra subentendida de Deus para Abraão é coragem. Saia da tua casa, da tua parentela, um lugar rodeado de ídolos, e vai para uma terra. Que terra? Ainda te mostrarei. É interessante porque nós só vamos ter conhecimento dessa terra já no capítulo 13, a partir do verso 14, quando Abraão se separa de Ló. Naquela altura, Deus leva Abraão ao monte e diz: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência. Aqui Deus já dá indícios a Abraão do que seria essa aliança, que ainda não estava formada. A aliança vai ser mais à frente um pouco. Mas ele já dá indício. O verso 16 do capítulo 13 diz: farei a tua descendência como o pó da terra, algo incontável. Mas é importante nós lembrarmos aqui que a essa altura Abraão já estava com 75 anos de idade. Então já era um homem bem avançado. Sara era 10 anos mais nova. Aqui eles ainda tinham nomes Abrão e Sarai. E assim, Deus vai o preparando. Algumas coisas acontecem e nós chegamos ao capítulo 15. A palavra de Deus, a nuance da ordem de Deus a Abraão, é uma ordem para que Abraão não tivesse temor. Não temas, porque eu sou contigo. Veja o verso 1 do capítulo 15, parte B. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Essa altura, talvez Abraão pensasse: vou ser pai de uma grande nação, mas eu não tenho nem herdeiro. Porque, irmãos amados,
A nossa vontade é que quando Deus faz uma promessa com a gente, para a gente, e fala conosco, é que Ele dê um script completo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A palavra é ânimo, coragem, não temas. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Um homem já velho. Seria mais normal aos olhos humanos se Deus tivesse chamado um homem de 25, 30 anos de idade, uma moça jovem, com pleno vigor, para dar à luz a quantos filhos fosse necessário. Essa é a nossa lógica. Mas não. Deus escolhe um homem que àquela altura tinha 75 anos de idade, uma já senhora com seus 65 anos, e deles faria essa grande nação. Abraão está preocupado. Veja o verso 3 do capítulo 15. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti, será o teu herdeiro. Agora Deus traz mais uma característica desse chamado, dessa aliança que será formada logo em seguida aqui no capítulo 15 com Abraão. Não será ninguém adotado, por melhor que fosse esse servo. Aqui tratava-se do servo Eliezer, a quem Abraão tinha muito apreço. Mas esse que, a partir dele, se começará essa grande nação incontável como pó da terra, será gerado de ti. Irmãos amados, eu gosto do senso de humor do Senhor, porque às vezes nós falamos da santidade de Deus, às vezes nós falamos da santidade de Deus e esquecemos que Deus também tem o seu senso de humor. Olha o que ele faz com Abraão. Verso 5. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, olha para as estrelas, conta elas, se é que podes contar. Antes ele tinha exemplificado que essa descendência seria como o pó da terra. Agora Deus está dizendo a Abraão que essa descendência seria como as estrelas do céu. Portanto, incontável. Era para Abraão agora estar totalmente fortalecido nessas promessas. Acreditando piamente nelas e sendo irredutível contra qualquer possibilidade de elas não acontecerem. Já era para que Abraão ter a consciência de que promessa de Deus é o mesmo que verdade, não falha. Não falhará. Mas 10 anos se passam, e no capítulo 16, agora Sara, ainda Sarai, com seus 75 anos, o texto não fala aqui que ela já havia acessado as regras, mas é possível que a essa altura, sim, já sabia que o filho da promessa não seria um filho adotado, tendo uma serva muito querida, muito chegada, oferece essa serva a Abraão para que ficasse com ela e a partir dessa união nascesse o filho da promessa. Se Deus prometeu que seria gerado de Abraão, aqui estava tudo certo. E do ponto de vista daquele mundo antigo do Oriente, tudo bem, isso era algo normal. Alguns
alguns conselhos, autoridades daquela época já tinham formalizado isso. Se você tivesse uma serva muito próxima, poderia ser ali, e aqui é o primeiro caso registrado na Bíblia de um bebê de proveta, isso estava tudo bem. Portanto, não seria ali uma traição. Afinal de contas, é a própria Sara que oferece a sua serva a Abrão. Do ponto de vista humano, estava tudo certo. Às vezes nós nos contentamos com isso. Mas está tudo certo do ponto de vista humano. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A lei dos homens está certa. Mas às vezes não está certo com a lei de Deus. Aquela atitude era errada. Além do mais, Abraão deixou de ser o sacerdote do seu lar. Naquele momento, a sua posição de liderança seria dizer a Sara: não, confie em você, como eu tenho que também confiar nas promessas de Deus. Ele prometeu que seria da minha descendência, prometeu que não seria com meios diferentes. Vamos confiar no Senhor. O Senhor vai dar o caminho correto. E essa seria a atitude correta de Abrão. Mas o texto diz que, final do verso 2, e Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então, deitou-se com Agar. Ela concebeu. E depois que ela concebeu, tendo agora o filho da promessa em seu ventre, diz o texto bíblico que ela aborrece de sua senhora e a despreza. O verso 5 diz: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir-te. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora você percebe que Sara culpa Abrão por uma atitude que nasceu da mente dela. Irmãos, nós estamos falando da primeira família a qual Deus, agora a essa altura, no capítulo 16, já tinha estabelecido a aliança, porque Deus estabelece a aliança com Abraão nos últimos versos do capítulo 15. E às vezes, quando nós falamos de famílias amigas de Deus, ficamos com a impressão, ou tentamos passar essa impressão para o mundo, de que a nossa família não tem problemas. Mas tem sim. Desavenças acontecem. Os exemplos bíblicos nos permitem tentar fazer com que esse caminho seja diferente. Aqui estava faltando diálogo, estava faltando confiança no Senhor. O Senhor, por algumas vezes, dizia: não temas. E eles, tementes, querendo dar uma ajudinha ao Senhor. Olha, no caso de Abraão, vou tentar adotar alguém. Mais à frente, nós vemos Sara pensando em um outro meio, uma barriga de aluguel, sempre tentando dar uma ajudinha ao Senhor. Às vezes nós tentamos fazer isso também, irmãos. O Senhor está muito calado. Eu acho que eu posso caminhar por esse meio. Falta-nos confiança. E aí, às vezes, isso falta diálogo no nosso lar. Foi o que aconteceu nesse lar. Outra falha de Abraão foi que quando Sara humilha Agar e assim expulsa ela de sua casa, ainda no capítulo 16, Abraão mais uma vez falha no seu papel de líder. Uma escrava indefesa é expulsa e grávida.
Hoje é Dia das Mães, mas é preciso levantar uma palavra para os homens também. Alguns homens têm confundido o seu papel de líder como um mero ditador na sua casa. Mas o papel de liderança de um homem de Deus é defender o seu lar, não é oprimir a sua mulher. Talvez Abraão, eu não tenho dúvidas que era, porque era um homem muito rico, nada faltava em sua casa. Talvez ele não era um opressor de sua mulher. Mas no momento em que ele tinha que se levantar como sacerdote do seu lar, ele falhou. Mas Ismael nasceu. De alguma maneira era importante que aquele menino nascesse. Mais à frente, e também à luz do texto de Hebreus, nós vemos que Deus faz uma grande nação também do filho da escrava, as nações conhecidas como as nações árabes hoje. Quando Deus institui a circuncisão com Abraão, Ismael é circunciso no mesmo dia. Portanto, era importante. E esse menino cresce. Esse menino cresce. O texto diz que, quando ele nasce, Abraão estava com 86 anos de idade. Quando Deus, agora de fato, anuncia a vinda de Isaac, Abraão já estava com os seus 99. Portanto, Ismael cresce ao longo desse tempo 13 anos. Se Sara já era desesperançosa de engravidar aos seus 75, imagina agora, 13 anos depois. Ao longo desse tempo, tanto Ismael quanto a sua mãe Agar alimentaram a esperança de Ismael ser o filho da promessa, aquele que a descendência de Abraão seguiria. Mas não era isso que Deus havia planejado. E agora chegamos no capítulo 21, do texto em que nós lemos numa festa bastante peculiar daquele povo oriental. Eu acho interessante porque hoje, nos tempos de hoje, nós fazemos todo tipo de festa para as crianças, mas essa festa a gente não faz aqui, né? Agora as mães têm feito todo mês, mêsversário, né? Aí compra aquele bolinho ou faz em casa mesmo. Já está virando quase que tradição. Para os orientais, tradicionalmente, a criança era desmamada aos 2, 3 anos de idade e o pai daquela família dava um banquete. Era uma comemoração pelo desmame daquela criança. E é curioso porque nesse dia, onde estavam todos reunidos, os estudiosos entendem que Abraão tinha pelo menos 500 escravos e servos na sua tribo. Talvez alguns outros convidados, mas isso é uma conjectura, talvez não. Mas é certo que tinha bastante gente ali e era um dia feliz. Se Isaac nasceu quando Ismael já tinha seus 13 anos, agora Ismael estava com 16 para 17 anos. E o texto diz que Ismael estava
debochando. Imagina, irmãos, que coisa engraçada até para nós analisarmos. Coisa de irmão mesmo. Mas uma criança, um rapaz já com 16 para 17 anos, zombando. Naquele momento, diz a Bíblia que Sara se revolta, diz a Abraão para expulsar. E aquela que um dia ela chamou pelo nome, tinha um grande apreço, agora já não tinha mais nome. Era chamada como escrava. Desprezada. Aflita. E é sobre isso que eu quero falar desse tema. O Deus que vê uma mãe aflita. Agar estava aflita, indefesa. Tudo aquilo que ela vinha projetando de seu filho ser o filho da promessa, cai por terra com o nascimento de Isaac. E agora, 3 anos depois, é possível que essa mulher já estava até um pouco desanimada da vida, porque você percebe que quando Abraão a expulsa, Sara expulsa e ela vai embora, ela nem reage. Em primeiro lugar, mães muitas vezes carregam dores silenciosas. Agar já havia sofrido antes, como nós falamos em Gênesis 16, mas agora enfrenta uma nova rejeição. Ela e Ismael são expulsos da casa de Abraão. É interessante perceber isso. Ela não discute, não reage com revolta, pelo menos não está registrado aqui no texto. Apenas parte com o filho. O texto diz que ela parte e sai a esse deserto caminhando de forma errante. E eu chamo a sua atenção e depois com calma em sua casa, pesquise, agora nós temos essa facilidade do YouTube, como que eram as peregrinações no deserto em caminhos já conhecidos e com destinos já marcados no seu itinerário, mesmo assim carregando animais com água, com tudo certinho. O camarada que era peregrino, já acostumado com o caminho, sabia onde tinha uma determinada fonte que ficava escondida. Mesmo assim, o caminho do deserto era penoso. E ela sai caminhando pelo deserto de forma errante, muito mais penoso ainda. Além disso, com seu filho, carregando, como diz o texto no verso 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Fiquei procurando, ao longo do tempo que eu estava pesquisando, mas não achei ninguém que comentasse esse texto falando disso. Me chamou muito a atenção, porque Abraão era um homem muito rico, tinha muitos animais. Se no verso 11 nós vemos Abraão profundamente comovido por lançar Agar de forma errante nesse deserto, dizendo assim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, por que Abraão não preparou uma comitiva melhor? Fiquei curioso com isso. Poderia pegar pelo menos um jumentinho para botar mais alimento, mais água. Mas não, apenas um odre e um pão. Imagina, irmãos, aqueles odres feitos de pele de animal. Quando está com muita sede, até aquela água vai, mas quando não está... E quando chega naquele finalzinho, que você tem que espremer aquele... Talvez alguns dos excrementos daquele couro ainda venham junto. Mas aquele odre secou. Eu fiquei imaginando Agar aqui, torcendo ele até a última gota para dar água ao seu filho. Provavelmente com a boca já ressequida.
ela vai calada. E muitas mães sofrem caladas. Às vezes com medo do futuro dos seus filhos, sensação de abandono, injustiças, sobrecarga emocional, solidão, às vezes dentro da própria casa. Aquele filho que se desviou dos caminhos do Senhor, que tem sido motivo de tanta oração. Talvez você tenha sofrido calada, minha irmã. Talvez você foi lançada nesse deserto de forma errante. Seu odre já secou. Mas Deus é Deus de providência. Agar nos lembra que Deus vê lágrimas que ninguém mais percebe. Mesmo no deserto, ela não saiu dos olhos do Senhor. Repare bem, quando Sara diz a Abraão que não queria mais Agar ali, a expulsa, a preocupação de Sara era meramente financeira. Sara estava preocupada com a herança. Olha o que ela diz: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. A preocupação dela era única e exclusivamente financeira. Que coisa triste. Mas em segundo lugar, uma mãe, Agar era uma mãe que sofria ao ver o seu filho sofrer. É possível que você já tenha ouvido essa frase: melhor que fosse comigo do que com meu filho. Eu preferia estar sentindo essa dor. Eu preferia estar passando por isso. Talvez esse seja o ponto mais forte do Dia das Mães. Talvez seja essa a lembrança que os filhos têm das suas mães que já se foram. Aquele pratinho de comida esperando, não chegava tarde do trabalho, daquele pedacinho de carne melhor. A gente escuta essas histórias. Aquele carinho. Naquela noite febril, Senhor, era melhor que fosse comigo. Naquela noite em que às vezes falta o recurso, quanto nós preferimos sentir a dor dos nossos filhos, e isso é muito mais expresso no rosto de uma mãe. Com certeza é. Quando a água acaba, Agar coloca Ismael debaixo de um arbusto e se afasta. Por quê? Agar não queria ver seu filho morrer. Isso revela algo profundamente materno aqui. Ela preferia sofrer sozinha do que assistir ao sofrimento do filho. Irmãos, é muito fácil julgar a atitude de Agar de falta de confiança em Deus aqui. Mas imagina uma mulher que é lançada num deserto com seu filho, um odre d'água, um pão, aquele deserto escaldante. Difícil até de raciocinar, irmãos. Mas Deus proveu a essa mulher. A dor de um filho frequentemente atravessa o coração de uma mãe mais profundamente do que sua própria dor. Tendo se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco,
porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Acabaram as esperanças dessa mulher. Não tinha mais voz nem para clamar. Apenas chorou. Mas quando o deserto avança e humanamente nós não vemos mais possibilidades, Deus ainda continua sendo Deus. Não perdeu as rédeas da história. Sabe? Continue orando pelo seu filho, pela sua filha que talvez tenha se perdido no meio da caminhada. Não desista. Certamente Deus ouvirá o seu choro, a sua lágrima. Agar nos mostra que a maternidade muitas vezes inclui lágrimas escondidas no deserto. Mas o texto também mostra que Deus não é indiferente ao choro de uma mãe. E é bem provável que em meio a essas orações você tenha se perdido e apenas chorado. Não aguento mais orar. Não aguento mais clamar. Vou deixar o meu filho debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. Mas Deus ouve o choro. E Deus ouve aquilo que uma mãe já não consegue resolver, e louvado seja Deus por isso. Verso 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Imagina a cena. Se Agar coloca o seu filho debaixo de um arbusto, o outro já secou, e ela coloca, diz a Bíblia, para esse menino, ela não vê-lo morrer. Então a situação dele já não era muito legal. Ele já estava muito próximo dessa morte. Mas o texto diz que Deus ouviu. E é possível, aqui é uma conjectura, irmãos, é possível que esse menino tenha apenas gemido na sua dor, sua sede, com a boca já seca. Mas Deus ouve. Deus ouve da oração mais extensa ao gemido mais insignificante. Deus nos ouve, nos acolhe, faz transbordar o nosso odre, enche novamente, para que tenhamos água, a água da vida, a água em abundância. O texto diz: Deus ouviu a voz do menino. Interessante, porque Agar já não tinha mais forças, o recurso acabou, a esperança parecia encerrada, mas o fim dos recursos humanos nunca é o fim da ação divina. Talvez a esperança tenha acabado para você. Talvez você já esteja desistindo. Vou colocá-lo num arbusto para não vê-lo morrer. Sabe, a história, o desenrolar da promessa de Deus com Abraão mostra muito a nossa dependência. Abraão é chamado aos seus 75 anos, como falamos. Ainda era um homem de vigor. Sara já tinha seus 65, mas quando Abraão desce ao Egito, o texto diz que Sara era uma mulher muito formosa. Portanto,
para aquela época, Sara provavelmente ainda estava no seu pleno vigor. O tempo vai passando. Deus vai, pouco a pouco, mostrando mais e mais daquilo que seria a aliança estabelecida com aquele casal. Mas lá em Hebreus nós temos a informação de que Sara só concebeu quando as regras já tinham cessado, ou seja, humanamente era impossível, e Abraão também estava com seu corpo amortecido. Então Deus trabalhou na vida daquele casal para que quando recursos humanos, todos eles se esgotassem, agora sim, eu mostro a vocês que eu sou Deus. É assim que Deus faz na nossa vida. E nós devemos confiar nisso. Os recursos humanos de Agar aqui também tinham todos se cessado. Seu odre estava seco. E Deus mostra a ela, a essa mãe aflita, eu sou Deus. Há momentos que as mães chegam onde não conseguem mais convencer seus filhos, não conseguem mais protegê-los, não conseguem mais sustentá-los, controlá-los. Talvez, minha irmã querida, você tenha pensado que também era possível que você pudesse salvá-los. Mas é Deus que nos salva, é Deus que nos resgata do pecado, é Deus que nos levanta do tremedal de lama do pecado, nos coloca em cima de uma rocha firme e nos sustenta até o fim da caminhada, até a consumação dos séculos, porque é dele a salvação do começo ao fim, e louvado seja ele por isso. Nosso papel é orar até o final, até que todos os eleitos de Deus sejam alcançados por essa graça. Quando os recursos se cessam, é aí que Deus age. Uma das maiores consolações da maternidade cristã é saber há lugares onde as mãos da mãe não alcançam, mas as mãos de Deus alcançam perfeitamente. Portanto, não tenha medo, seu filho está crescendo, vai para uma faculdade, não se preocupe. Crie nos caminhos do Senhor. Forge nele uma mente e uma atitude voltada para o Senhor Jesus, mas confie, porque seu filho não será perdido, porque seu filho é filho da aliança de Deus. E louvado seja Deus por isso. Não tenha medo do mundo, porque o próprio Jesus não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo. A oração sacerdotal, ele reforça isso com o Pai. Ele pede para que nós sejamos guardados, que seremos guardados até o dia em que ele vier nos buscar. Mas em quarto lugar, Deus abre os olhos das mães cansadas. Veja o verso 19. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Irmãos amados, às vezes nesses textos, muitos se empolgam, dizendo que Deus fez brotar dali uma fonte. Irmãos, nós não duvidamos do poder de Deus, não questionamos esse poder. Deus é poderoso. Se Ele quiser brotar uma fonte aqui agora, Ele brota. Mas é interessante nós olharmos para isso aqui com um olhar mais minucioso. Naquele momento, é bem provável que uma dessas fontes que existiam ao longo do deserto e eram fontes escondidas, que apenas os peregrinos conheciam,
portanto, Agar provavelmente não conhecia. Ali Deus faz mostrar a Agar aquela fonte, provavelmente estava escondida atrás de um arbusto. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós queremos olhar para um Deus somente do extraordinário, mas Deus está nos contemplando todos os dias naquilo que é ordinário. Desde o nosso levantar ao nosso deitar, as provisões que recebemos, os livramentos que recebemos todos os dias. E naquele momento, aquela mulher estava sem uma fonte para beber, para matar a sede de seu filho, e Deus a mostra essa fonte. Às vezes nós esperamos muito do extraordinário de Deus. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, e nós confiamos nesse Deus, mas nós precisamos enxergá-lo também nas coisas ordinárias da vida. Contemplá-lo todas as horas do nosso dia. Que imagem linda, Deus mostrando para aquela mulher sedenta, morrendo de sede, e muito mais preocupada em levar água ao seu filho, porque senão morreria. Louvado seja Deus, irmãos, pela sua provisão no momento em que nós não acreditamos mais que é possível. Deus continua provendo, Deus continua sustentando, Deus continua cuidando e continua, acima de tudo, abrindo caminhos. Às vezes o desespero nos impede de perceber. Às vezes a vontade tão grande de alcançar o que é extraordinário nos impede, nos cega de perceber aquilo que é, nos mínimos detalhes, o Senhor. Cuidado dele com a gente. O Senhor ainda abre os olhos para enxergar a esperança no meio do deserto. Quinto e último lugar, o futuro de Ismael não estava nas mãos daquele deserto, mas nas promessas de Deus. Vemos o verso 17, que o anjo chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde estás. O verso 18 e 19 diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Sabe, talvez você tenha deixado realmente aquele seu filho que se perdeu num arbusto. Talvez você tenha deixado para não vê-lo morrer. Talvez para você ele já tenha se perdido. Talvez as orações, mesmo na madrugada, são mecânicas, porque no seu coração você já colocou debaixo de uma árvore para não vê-lo morrer. Sabe, a palavra de Deus está indo contra esse pensamento e dizendo para você que é mãe de oração, do seu filho amado que está perdido, que está no mundo de coisas erradas, ele está dizendo: ergue o seu filho, levanta, pegue pelo braço, não desista dele. Faça a sua parte, assim como Deus manda a Agar fazer a parte dela. Deus abençoe esse menino. O deserto não cessou a vida desse rapaz. Para Agar, já tinha acabado. Para Agar, esse menino ia morrer.
Mas para Deus ele ainda seria o pai de uma grande nação também, assim como o seu irmão Isaque. Diz a Bíblia que Ismael foi pai de 12 príncipes, a qual se sucederam as nações da Arábia. Deus tinha planos para ele. O texto repete, Deus estava com o menino. Mães frequentemente carregam ansiedade sobre o futuro dos filhos, mas este texto lembra, Deus continua governando a história. Histórias que você acha improváveis podem tomar um novo rumo. Filhos não estão limitados pelas circunstâncias. Nesse deserto, Ismael estava praticamente dado como morto. Não existe circunstâncias irreversíveis para o Deus que servimos. O Senhor pode conduzir vidas mesmo em desertos difíceis. Quero concluir dizendo que, relembrando que esse texto mostra uma mãe chorando no deserto, abandonada, sem recursos, sem esperanças. Mas Gênesis 21 nos lembra que Deus não abandona os aflitos, não abandonou essa mãe aflita. E essa verdade é alcançada na plenitude de Cristo, porque Jesus veio justamente para encontrar pessoas no deserto. Pessoas cansadas, pessoas assim como Agar, rejeitadas, pessoas assim como Agar, com sede para dar água ao seu filho, porque Cristo é a fonte de água viva, inesgotável. Agar temeu a morte do filho, mas o Evangelho nos mostra o pai entregando o próprio filho para que nós tivéssemos vida. No deserto, Deus ouviu o choro de Ismael. Na cruz, Cristo clamou em nosso lugar para que pudéssemos ser ouvidos por Deus. E talvez a imagem mais bonita seja esta. Agar descobriu que nunca esteve sozinha no deserto. Talvez mais do que matar a sede do seu filho. Lógico que na adrenalina daquele momento, tudo que ela pensava era em trazer um copo d'água e colocar na boca de Ismael. Mas depois do caso passado, olhar e perceber que Deus sempre esteve com ela. Às vezes o deserto nos faz pensar que estamos sozinhos, mas Deus está conosco todos os momentos. Por causa de Cristo, e por causa de Cristo, nenhuma mãe que pertence ao Senhor está sozinha também. Há graça para as mães cansadas, há socorro para as mães aflitas, assim como Agar, há esperança para os filhos, há misericórdia para as famílias que estão quebradas, porque o mesmo Deus que encontrou Agar no deserto, nos encontra hoje, através de Cristo Jesus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos.